Hoje mais cedo eu falei sobre manter a integridade mesmo sofrendo. E agora eu vou aprofundar um pouco mais sobre Jó 27. Então já fica até o final, porque Deus vai falar profundamente no teu coração. Se você está passando por momentos de acusações injustas, assista esse vídeo até o final. Em Jó 27, Jó responde os seus amigos. Jó estava sendo acusado de estar sofrendo por pecado. Eles acreditavam que se Jó estava passando por tudo aquilo que ele estava passando, certamente ele pecou. Quantas vezes na nossa vida nós passamos pela mesma situação? Quando nós passamos por um momento difícil, muitas vezes as pessoas que deveriam estender a mão para nós, que deveriam nos enviar consolo, são aquelas que nos acusam. Não, se você está passando por isso, alguma coisa você fez. É claro que muitas das vezes nós passamos por coisas simplesmente colhendo aquilo que plantamos, mas tem momentos que não. Tem momentos que é Deus nos forjando, tem momentos que é Deus nos testando. Então, não é todo momento de aflição que uma pessoa passa por consequência ou por pecado. Muitas vezes é propósito de Deus. E esse momento que Jó estava passando era propósito de Deus, porque lá no início de Jó, do livro de Jó, Deus diz que Jó era um homem íntegro, fiel e temente a Deus. Ele não tinha pecado, ele não estava passando por aquilo por pecado. Só que seus amigos que não entendiam, e muitas vezes nós não entendemos, porque a pessoa aparentemente faz tudo certo e passa por momentos de aflições, mas essas coisas só Deus é quem sabe. Então o que nós devemos, ao invés de acusar, ao invés de apontar o dedo, é oferecer consolo, estar ali diante da pessoa, ajudando, fortalecendo ela, pelo menos na fé, nesse momento difícil. Então, se você não tem capacidade de estender a mão para ajudar, não seja uma pessoa que aponte o dedo para acusar. Então, Jó responde para os seus amigos: nunca afastarei de mim a minha integridade. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque integridade é uma decisão, não é emoção. Você decide. É você quem decide. Você pode passar por aflições, você pode passar por lutas e mesmo assim permanecer íntegro em Deus. Momentos de aflições não são desculpas para mudar o seu caráter. Todos nós vamos passar por momentos de aflições, mas quem é você dentro da aflição? Quem você se transforma quando as coisas começam a ficar diferentes, quando as coisas começam a ficar difíceis? Você molda o teu caráter de acordo com aquilo que você está passando? Quando tá um momento de aflição, aí você se revolta, e aí você começa a fazer coisas erradas, você mente para dar jeitinho nas situações, ou você mantém íntegro sabendo quem você é. Porque eu acho que o principal é saber quem nós somos. Se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu faço, o momento de aflição não vai me definir. Eu vou permanecer sendo quem eu sou, vivendo aflição ou vivendo bonança. Integridade não depende do que você sente, depende do que você escolhe. Jó estava ferido, rejeitado, sem respostas, e mesmo assim ele decidiu permanecer fiel. Jó, aos nossos olhos, tinha tudo,
para se desviar? Pela situação que ele passou. Perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, ainda ficou doente, ele tinha tudo para chutar o balde, como dizem. Mas não. Ele decidiu permanecer fiel. Quem é você no momento da aflição? Quem é você no momento da aflição? Você só tá com Deus quando tudo tá bem? Ou quando as coisas começam a ficar difíceis, você, sai fora. Não quero mais Deus não, porque Deus está permitindo isso, porque está acontecendo isso comigo. Então você só quer Deus quando tá tudo bom, quando tá tudo certinho? Ou você permanece fiel, mesmo quando você não entende o que você está passando? Muitas vezes nós não vamos entender o que nós estamos passando. Mas como nós vamos passar e onde nós vamos chegar, depende de uma escolha nossa. Qual vai ser a nossa conduta diante da provação? Como você vai passar durante a provação? É isso que define, é uma escolha. Você se manter íntegro com Deus, mesmo não entendendo o porquê que você está passando por isso, vai definir como você vai chegar lá. Você pode estar sendo injustiçado, mas não permita que a dor transforme você em quem você não é. Eu já passei por momentos de injustiça, por momentos de perseguições, só que os meus perseguidores não mudaram quem eu sou. Eles não mudaram quem eu sou. Eles continuam lá, do mesmo jeito. E eu continuo a mesma com a minha essência. Confiando em Deus, confiando na justiça de Deus, porque Deus é justo. E eu aprendi que Deus tem um propósito em todas as coisas, até nas coisas que eu não entendo, até nas coisas que aos meus olhos parecem injustas para mim. Tem coisa que a gente passa que a gente fala, nossa, mas eu não mereço isso. Eu faço tudo certinho, eu não mereço isso. Mas eu aprendi a confiar em Deus até nos momentos que eu não entendo. Eu falo, Senhor, eu não sei por que eu tô passando por isso. Mas se esse é o teu propósito, que seja feita a tua vontade. A única coisa que eu peço para Deus é me fortaleça durante esse processo. Porque eu preciso de ti. Tem momentos que a nossa conversa com Deus, a nossa oração vai definir como nós vamos chegar lá. Então, no momento da aflição, da perseguição, da dor, da injustiça, não se vire contra Deus, não. Pelo contrário, se achegue nele. Peça ajuda a ele. Porque ele ajuda. Ele não te abandona no deserto, não. Ele caminha contigo no meio do deserto. Jó fala sobre o ímpio que prospera por um tempo. E é muito interessante, porque aos nossos olhos, às vezes, parece que tá tudo bem. Mas Deus vê tudo. A gente fala assim, poxa, eu faço tudo certinho e pra mim nada dá certo. Aquela pessoa que faz tudo errado, que anda de qualquer jeito, dá tudo certo na vida dela. Mas você tem que entender uma coisa. Não inveje o ímpio. Porque o final é terrível. A pior coisa do mundo é você morrer sem a salvação. A palavra diz, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação? Não adianta de nada. Jó mostra que o fim do ímpio é vazio. E isso é muito interessante porque nem toda prosperidade é aprovação e nem toda dor é castigo. Nem todo mundo que está aí prosperando é aprovado por Deus. Mas nem toda dor que você passa é castigo. Às vezes é só propósito de Deus. É melhor você sofrer
mantendo a sua consciência limpa, do que você prosperar carregando culpa, tá? A sua dor, ela é temporária, mas o seu caráter, ele é eterno. Lá em Jó 42, nós vemos que Jó passou por tudo o que ele passou, mas Deus restituiu tudo em dobro. Eu quero dizer para você hoje que essa dor que você está passando, essa luta que você está passando, ela é momentânea. Mas quando você permanece fiel, quando você não muda o seu caráter, quando você mantém a sua integridade, Deus restitui em dobro tudo que você perde. A única coisa que você precisa é confiar nele, mesmo quando você não entende. Confia nele mesmo quando dói, porque ele não perde o controle de nenhuma situação. Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, que foram chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas não deixe o sofrimento mudar quem você é. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que está passando por um momento de aflição e precisa ouvir isso. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Todos os dias eu posto vídeos que vão falar profundamente no teu coração, te ajudar e fortalecer a tua fé. E deixa aqui nos comentários o que mais essa palavra falou com você. Que Deus te abençoe.